Olá, meu nome é Suelen Cortes, sou mestranda do PROEF e trago meu mapa mental como uma avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física. Semanalmente, nos era apresentada uma temática diferente acerca do nosso fazer pedagógico. São elas: abandono do trabalho docente, relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física, temas geradores, indisciplina e afastamento dos estudantes, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte e questões de gênero na educação física escolar. O ponto de partida para as nossas reflexões e debates era a leitura de um capítulo do livro Desafios da Educação Física Escolar, temáticas da formação em serviço no PROEF, sendo as organizadoras Denise Ivana e Maria Cândida. E esse foi o resultado final. Todas essas problemáticas se complementam e se relacionam entre si. A seguir, vamos falar sobre cada uma delas um pouco mais detalhadamente. Vamos começar pela atuação docente, que é a forma que os professores de educação física agem em suas aulas. Elas foram divididas em 3 categorias: práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente e práticas inovadoras. As práticas tradicionais, também chamadas de aulas esportivizadas, são produtos da influência do esporte no sistema educacional. Caracterizada pelas competições esportivas, onde os mais habilidosos são selecionados e a maioria dos alunos são excluídos, além do esporte não ser tematizado como fenômeno sociocultural. Infelizmente, as práticas características do abandono pedagógico ou desinvestimento pedagógico parecem ser as mais comuns hoje em dia. Também são conhecidas como aula rola-bola, onde o professor não intervém durante a aula. A partir da década de 80, inicia-se um movimento renovador da educação física com uma crítica ferrenha à esportivização. As mudanças foram tantas e tão intensas que ficou muito difícil para grande parte dos docentes compreendê-las e implementá-las. Muitos viram a crítica ao esporte como uma afronta pessoal, como desrespeito ao que acreditavam. Os professores, com atuações caracterizadas por práticas inovadoras, percebem a transformação da área como um espaço de abertura, como novas possibilidades de sustentar suas práticas, assim como um maior respaldo para defender o lugar da disciplina na escola. Agora vamos conversar um pouco mais sobre a relação entre teoria e prática. Sabemos que a educação física é, ao mesmo tempo, um saber que se traduz em um saber fazer, em um realizar corporal e um saber sobre esse realizar corporal. O saber fazer como um enfoque principal e muitas vezes único da aula de educação física, ele é característico das perspectivas tradicionais. Essas aulas são reduzidas à prática esportiva e têm um caráter meramente recreativo. Como já foi dito anteriormente, o movimento renovador da educação física, na década de 80, ele questionou o paradigma da aptidão física e esportiva que sustentava as práticas pedagógicas da época, exigindo a necessidade da educação física reinventar o seu espaço. Quer dizer, a educação física na forma de um componente curricular responsável pelo conhecimento específico, inclusive conceitual. Dessa forma, mais do que ensinar a fazer, o objetivo da educação física na escola é que os alunos obtenham contextualização das informações, assim como também aprendam a se relacionar com os colegas, numa perspectiva buscada pela escola cidadã. Agora vamos refletir um pouco mais sobre os aspectos legais da educação física como componente curricular na educação básica. Na LDB de 1961, a educação física ela era obrigatória na educação primária, pré e primário e médio, ginásio e colégio, aos alunos com idade até 18 anos. A partir da LDB de 1971, deixou-se de fazer referência ao limite de idade de obrigatoriedade, porém passou a levar em conta as seguintes condições:
quem trabalhasse mais de 6 horas por dia e estudasse à noite, quem tivesse mais de 30 anos de idade, quem estivesse prestando serviço militar e fosse fisicamente incapacitado. A LDB de 71 faz referência à lógica do mercado capitalista, onde sua capacidade física estava relegada ao mercado de trabalho e não mais à escola. Facultá-la aponta a concepção de que as atividades realizadas na educação física não precisavam ser refletidas, conceitualizadas, pois não transmitiam conhecimentos. Enfim, eram apenas voltadas para a prática. Papel que a educação física assumiu ao longo dos anos e contribuiu para a construção de um estereótipo. Na LDB de 1996, a educação física foi de atividade para componente curricular. Ela tornou-se obrigatória no ensino básico, educação física infantil, ensino fundamental e médio, e facultativa nos cursos noturnos. Com a Lei 10.793 de 2003, definiu-se mais especificamente sobre a facultatividade nas aulas de educação física, seguindo os seguintes critérios: que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos, serviço militar inicial, amparado pelo Decreto 1044 de 69, e que tenha prole. Sendo assim, ela não é mais facultativa a todos do período noturno. Esses itens indicam um retrocesso, pois os critérios adotados estão baseados em uma educação física como atividade eminentemente prática e que provoca o cansaço físico do aluno. Por fim, o texto aponta para a necessidade de organização política na área da educação física, para que os municípios e os estados elaborem leis que possam minimizar os problemas decorridos da lei federal. Aponta também para a necessidade urgente de revisão da Lei 10.793 de 2003, considerando que os alunos têm muito a aprender nessa disciplina. Outra problemática muito recorrente nas nossas aulas de educação física é o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Um dos motivos que causam esse afastamento dos alunos é a repetição de conteúdos ao longo da educação básica. Existe pouca diversificação dos temas e muitas vezes o esporte é conteúdo quase que exclusivo das aulas. O insucesso e a exclusão também são motivos para esse afastamento. Situações como a escolha de times, favorecer que a equipe vencedora fique mais tempo, promover maior atenção aos habilidosos, diferenciar a participação dos meninos e das meninas, sobretudo entre os adolescentes. Tudo isso pode se converter em motivo de constrangimento e a não participação como forma de proteção desses alunos. Sobre a indisciplina, os aspectos que a originam, bem como a forma de enfrentá-la, não são tão evidentes, sendo necessário um esforço conjunto e cooperativo a partir de suas responsabilidades, o que inclui os professores, os estudantes e as famílias. Agora vamos iniciar uma problemática de grande relevância, que são as dificuldades relacionadas ao ensino de esporte. Já é do entendimento de todos que o esporte é um importante conteúdo na educação física, porém existem diversos equívocos e questionamentos na forma de tratá-lo. Para tratar desse tema, é importante que a gente volte um pouco na história da educação física e veja como o esporte foi tratado em cada período histórico. No método da educação física desportiva, as aulas baseavam-se em aspectos médicos, tendo como objetivo a busca da saúde, possibilitando um corpo forte e higiênico. A educação física recebeu forte influência militar, no intuito de preparar os corpos para possíveis enfrentamentos militares. Sendo assim, precisamos nos questionar: por que e o que ensinar sobre esporte? Ensinar sobre o esporte é importante, pois ele é um fenômeno sociocultural e sua disseminação se dá devido ao processo de globalização.
É necessário estudá-lo, pois ele possui grande significado na vida das pessoas, identificado como prática corporal culturalmente enraizada. O texto traz também algumas sugestões sobre o que ensinar. Dentre elas, temos a aprendizagem dos mesmos em situações de jogo e a incorporação de aspectos referentes à compreensão e criticidade no tratamento do esporte. Uma problemática que vem ganhando espaço nas aulas de educação física é a questão de gênero. Antes é necessária a compreensão de alguns conceitos. A categoria sexo está atrelado ao biológico. A categoria gênero refere-se aos critérios relacionados às convenções sociais e culturais, o tipo, cor da roupa. A orientação sexual se refere à forma pela qual cada pessoa lida com os seus desejos particulares. Contempla a diversidade de possibilidades de viver a sexualidade. É importante ressaltar que alunos e alunas devem se sentir respeitados e ter garantida a sua dignidade. Na LDB de 1996, as turmas mistas foram consolidadas, o que gerou grande revolta por parte dos professores que alegavam que as aulas deveriam ser adequadas à idade e ao sexo dos alunos. Ou seja, uma visão ainda muito atrelada ao paradigma biológico. Sendo assim, toda diferença não pode ser um impeditivo ou restritivo ao convívio entre gêneros, e sim como possibilidade de aprendizagem significativa no que diz respeito às diferenças e equidade de gênero. O critério de equidade de gênero pressupõe um reconhecimento e valorização das referidas diferenças entre sexos, sem abrir mão da igualdade de direitos e oportunidade de acesso às mesmas experiências nas aulas. Chegamos à última problemática abordada nessa primeira disciplina, que é o ensino a partir dos temas geradores. Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, de 2009, traz o ensino com o uso de temas geradores, ou seja, um ensino baseado em temas e deles eram retirados os conteúdos escolares necessários ao aprendizado do educando. A primeira etapa é a investigação. O educador fará o levantamento de temas e palavras de grande relevância na vida dos educandos. A segunda etapa é a tematização, momento em que a temática é apresentada ao grupo. Ocorre sempre a partir de uma situação real, denominada situação figurada ou codificada. O terceiro momento é a problematização, etapa em que se efetua a praxis delineada pela reflexão-ação. O senso comum não é suficiente para a plena compreensão. Provoca-se no aluno para a aprendizagem e apreensão do conteúdo científico. Para esse tipo de ensino, alguns pontos são importantes, como a visão de totalidade e abrangência da realidade, a ruptura com o conhecimento no nível do senso comum e a adoção do diálogo em sua essência. Por fim, é possível, no ensino por meio de temas geradores, oportunizar um enfoque interdisciplinar em que várias disciplinas se entrelaçam. É importante salientar que todas essas problemáticas, elas não têm uma simples resolução. Todas elas exigem de nós uma reflexão e um estudo constante acerca da nossa prática pedagógica.